Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira com muitas informações, notícias exclusivas, com certeza você vai ficar muito bem informado, então eu peço para você logo de cara dar o like nesse vídeo que é importante demais, é só clicar no curtir, se inscrever no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, você se inscreve no canal, acione o sininho das notificações, sempre que a gente subir um vídeo você vai ficar informado e claro, compartilhe esse vídeo. Copie o link e joga para todos os vascaínos nas suas redes sociais, ajuda bastante o canal a crescer. E hoje recomeça a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, rodada essa que foi iniciada no domingo com o fatídico empate entre Vasco e Cruzeiro 1-1. Hoje serão 6 jogos, você está vendo aí na tela os jogos e também eu vou dizer aqui o que vai ser a nossa torcida em relação ao resultado. Guarani e Remo, o empate vai ser melhor para o Vasco. Sampaio Corrêa e Brusque, vitória do Brusque. Avaí contra o Goiás, lógico, vitória do Goiás ou empate vai ser bom para o Vasco. Brasil e CRB, a gente tem que torcer muito para o Brasil de Pelotas. Além disso, temos Náutico e Londrina, é claro que a vitória do Londrina vai ser melhor e também Vila Nova contra o Confiança, aí tanto faz para o resultado que o Vasco não tem muito interesse nessa partida. Só para você ver o drama que passa o Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco que ocupa a 9ª colocação com 34 pontos. E o time voltou a treinar ontem no CT Moacir Barbosa e faz hoje novamente outro treinamento. O técnico Fernando Diniz, inclusive, já vai poder contar com todos os jogadores à sua disposição. Ele teve um novo desfalque para a partida de sexta-feira. O atacante Léo Jabá foi punido pelo STJD com uma partida por conta da expulsão contra o São Paulo pela Copa do Brasil e vai ter que cumprir justamente nessa partida de sexta-feira contra o Brusque fora de casa. Além dele, Andrei também está fora suspenso e tem também as situações de Galarça e Hernando que a gente não sabe se ainda vão poder estar aptos para essa partida, mas a gente vai seguir apurando aqui no canal e qualquer informação você fica sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, ou então nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E por falar no Brusque, ontem tivemos a nossa tradicional live de segunda-feira, você que não viu, o card está passando aqui em cima, recebemos a participação do diretor de futebol do clube do Brusque, o André Resini, que falou sobre muitas coisas e até sobre essa partida de sexta-feira entre Vasco e Brusque. O Brusque joga hoje contra o Sampaio Corrêa fora de casa e o André Resini falou sobre a partida de sexta-feira e inclusive destacou a situação atual do gramado do estádio Augusto Bauer. Olha o que ele falou sobre o gramado do estádio do Brusque. E nós temos certeza que vamos fazer um jogo de igual para igual contra o Vasco, porque o nosso estádio é um pouco mais acanhado, o gramado ele não tem, né, ele já é o gramado que a CBF e a FIFA pedem, mas realmente, depois desses últimos jogos aqui em Brusque com chuva, ele realmente está aquém, né, de um futebol moderno, mas, né, dentro das nossas possibilidades, nós vamos tentar fazer um bom jogo amanhã e, logicamente, o segundo passo, que é o Vasco, que é um evento, na verdade, aqui para o Brusque, para a nossa cidade, né, que nós respeitamos muito o Vasco da Gama, mas vamos tentar fazer um bom jogo, né, pezinho no chão, com bastante humildade, mas vamos tentar buscar a nossa vitória. E como eu disse, a situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro está muito complicada. Só para você ter uma ideia, o matemático Tristão Garcia disse que o Vasco, nesse momento, precisa de, no mínimo, 9 vitórias nos últimos 13 jogos para ainda sonhar com a possibilidade de acesso à Série A no ano que vem. E aí eu fiz essa pergunta para 3 jornalistas vascaínos falando o seguinte: e aí, você ainda acredita? Com a palavra, meus parceiros Juninho do canal Machão da Gama, Alex Calheiros do Pop Bola e do canal do Calheiros e ele, JP Scofano. Confere aí. Fala Emerson, bom dia. Cara, se você me faz essa pergunta no domingo à noite, com toda certeza a resposta seria não, jamais, não sobe de jeito nenhum.
Agora, com a cabeça um pouquinho mais fresca, a gente mantém aquele resquício, né? Aquela pontinha de esperança que enquanto tiver chance matemática, a gente vai manter, não tem como, a cabeça do torcedor é assim. Eu tenho a consciência que é muito difícil, que é mais provável que não aconteça o acesso do que o acesso aconteça. Eu tenho essa consciência, né? São 3% de chances, então uma situação que se acontecer 100 vezes, em 97 vezes daria errado. Então a gente tem aí essa pequena chance, mas ainda depende só do Vasco, né? Restam aí 13 jogos, né? 14 jogos, a gente tem que ganhar 9, enfim, ganhou 9 o campeonato todo, mas enquanto tiver 1% aí de esperança, a gente vai ter 99 de fé e seguimos aqui na caminhada. Tamo junto, um abraço e saudações vascaínas. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, alô amigos aí do Atenção Vascaínos, todo mundo ligado aí, um grande abraço a todos. Acreditar ou não acreditar no acesso? Eis a questão. Eu não sou muito simpático, né, ao trabalho do Fernando Diniz. Tinha dito anteriormente, em outras oportunidades, que o Nenê, para mim, não seria a solução. Deveria, inclusive, ter vindo antes, lá atrás, mas agora, chegando como solução, eu não acreditava. Mas o que eu vi nesses últimos 2 jogos, assim, a gente consegue ver certa evolução da equipe, embora cometa as mesmas falhas, então, assim, né, tenha dado muito, muito mole, principalmente no fim do jogo. E o Nenê, que realmente coloca a bola debaixo do braço e resolve, é o cara que chama para si a responsabilidade. Ele é impressionante como ele controla tanto o time adversário quanto o próprio time, a arbitragem, ele ali, enfim, é o protagonista total do jogo. Então isso me fez, como bom vascaíno, isso me fez mudar um pouco de opinião, e claro que a gente sempre acredita, porque é o Vasco, né? O Vasco, ainda mais a gente que é um pouco mais antigo, a gente confia muito no peso dessa camisa, na força dessa camisa. Então, faltam aí, 13 jogos, né? E o Vasco precisa vencer, acho que são 13 jogos, nem sei. O Vasco precisa de 9, 10 vitórias. E como não? Como não? Esse negócio de matemática, não sei quantos quanto percentual, não sei quantos por cento, isso é história, futebol nunca se resolveu na matemática. Então, apesar de não querer me iludir, eu continuo acreditando no Vasco. Valeu? Grande abraço a todos, saudações Cruz Maltinas. Fala, Emerson Rocha, um bom dia gigante pra você, meu parceiro, pra todo mundo que assiste o Atenção Vascaínos. Você pediu pra passar aqui rapidinho pra te responder o seguinte: eu ainda acredito no acesso do Vasco? Vou dividir minha resposta em 2 etapas. Racionalmente, eu acho que é um acesso muito difícil. Vencer 8 ou 9 partidas em 13 é uma missão muito ingrata para um time que foi muito irregular ao longo das outras 25 partidas. Então, é uma missão muito complicada e isso se aplica às 2 respostas. Já passionalmente, eu ainda acho que dá, eu ainda tenho aquela esperança, e isso se deve muito à chegada do Nenê e também do treinador Fernando Diniz, que vem aí fazendo o time mostrar boas apresentações. O Vasco, tanto contra o CRB, tanto contra o Cruzeiro, acabou perdendo pontos no detalhe. Porém, nessa atual situação que o Vasco se encontra, o detalhe talvez seja o mais importante. O time não pode perder pontos, ainda mais da maneira que perdeu, tomando 2 gols seguidos, 2 gols no momento aí de acréscimos. Então o Vasco vive um momento muito difícil no campeonato, já está alguns jogos sem vencer, mas vem melhorando gradativamente a sua produção. Será que isso vai ser suficiente para o acesso? Eu ainda acho que não. Acho que o Vasco precisa dar uma resposta ao seu torcedor para que aí sim a gente possa voltar a acreditar que o acesso é viável, que o acesso é possível. E como fazer isso? Olha, veja bem, vencendo aí 2 ou 3 jogos seguidos, eu acho aí sim o Vasco engrena na competição de vez e volta para essa briga. Hoje, no momento, eu acho que o acesso é muito difícil. Eu ainda acredito que o Vasco possa dar sinais que vai brigar até o final, mas para isso vai precisar evitar qualquer tipo de erro e melhorar ainda mais a sua produção. Valeu, meu parceiro, um forte abraço para você e para todo mundo que assiste. Tchau, tchau.
E agora eu quero saber de você, torcedor, qual é a sua opinião? O que você acha? Você ainda acredita no Vasco para tentar conseguir uma classificação para a Série A? Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, porque agora é a hora daquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time sub-20 do Vasco terminou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria na 8ª colocação com 25 pontos. Faltam 3 jogos e a matemática de todos é que o Vasco precisa de 2 vitórias nesses 3 jogos para conseguir a classificação entre os 8 primeiros e a fase de mata-mata para o Vasco ainda sonhar com o título dessa competição. O Vasco joga no domingo fora de casa contra o Fortaleza. E ainda falando sobre o time sub-20, o zagueiro Zé Vitor, de 19 anos, renovou o contrato com o Vasco até janeiro de 2024. O jogador, que foi campeão carioca e também da Copa do Brasil da categoria na temporada passada como titular, é uma das grandes apostas do clube para a defesa no futuro do time profissional. E por falar no time profissional, ainda em relação ao julgamento do STJD, que puniu o Léo Jabá com o jogo, ainda tivemos a absolvição do zagueiro Leandro Castan e o executivo de futebol Alexandre Pássaro pegando 45 dias. Tudo por conta ainda dos acontecimentos do jogo entre Vasco e São Paulo pela Copa do Brasil em São Januário. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro? Aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com promoções@atençãovascaínos.com e no final do mês de setembro nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E agora, nesse Bom Dia Gigante, vamos trazer aqui informações importantes e exclusivas do canal Atenção Vascaínos. Ontem, na nossa tradicional live de segunda-feira, também recebemos a participação, a entrevista que fizemos com o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório. Ele falou sobre a visita e a reunião que teve ontem na CBF, inclusive para tentar esclarecer os acontecimentos do jogo entre Vasco e Cruzeiro, principalmente o gol anulado do atacante Daniel Amorim. E ele falou nessa entrevista com a gente sobre uma situação que todo mundo ficou perguntando: por que o árbitro não foi à cabine do VAR para tentar rever a situação do lance? E o Carlos Roberto Osório conta como é que foi a palavra do Leonardo Gaciba, diretor de arbitragem da CBF, por que o árbitro não foi ver esse lance na cabine do VAR. A explicação do presidente da Comissão Nacional de Arbitragem é que a verificação à Câmara ela é obrigatória quando existe uma reversão da marcação do árbitro de campo, que é a autoridade máxima e dá a última palavra. Se o árbitro de campo marca uma coisa e o VAR vem com uma indicação para uma outra coisa, ou seja, alterando a decisão do árbitro de campo, aí obrigatoriamente o árbitro de campo tem que ir à Câmara, fazer a verificação e decidir se ele concorda ou não com o VAR, se ele altera ou não a sua decisão. Como foi uma ratificação da decisão do árbitro de campo, a CBF diz, a Comissão de Arbitragem diz que o procedimento do árbitro foi perfeito, que ele deveria dar seguimento à partida sem a verificação no canto. Agora, Flávio, para a gente encerrar essa avaliação aqui, eu estive lá, olhei detidamente, ouvi tudo, eles foram muito transparentes, mostraram tudo o que a gente pediu, e eu saí de lá achando que não foi mão, achando que a decisão foi equivocada. A utilização da tecnologia, na minha opinião, foi precária, foi falha, ficaram apenas com um enquadramento, e a avaliação, na minha opinião, se deu de maneira rápida demais. Talvez se tivesse um pouco mais de tempo, chamado outras câmaras, a gente pudesse ter um entendimento mais completo. Fato é, Flávio, que o Vasco, em 3 jogos, teve 2 gols do Daniel Amorim anulados, mal anulados, 4 pontos perdidos na conta, nesse caso, da arbitragem, com decisões equivocadas contra o nosso clube. E ainda sobre a arbitragem, Osório fala agora sobre a questão dos áudios, não só nesse jogo contra o Cruzeiro, mas também contra o Brasil de Pelotas, que deu uma grande polêmica em relação à marcação ali do impedimento, que também era um outro gol do Daniel Amorim. E o Osório fala sobre essa situação e principalmente por que o Vasco não teve acesso a esses áudios, ou se teve, por que não tem a posse para poder esclarecer e deixar
deixar público essa situação, Osório? Conta pra gente. A posse desse material a CBF não libera. Essa é uma discussão interessante que nós tivemos lá. A posse desse material a CBF não libera, ela disponibiliza. Nós lá sentados tivemos oportunidade de ver áudio e vídeo, toda a movimentação do VAR, exatamente como estava na cabine, e a comunicação entre os árbitros de campo e os árbitros da cabine. Ou seja, nenhum material foi cerceado à nossa vista, nem nesse jogo, nem no jogo do Brasil de Pelotas, nem em outras oportunidades que o Vasco, infelizmente, é cliente daquela comissão de arbitragens da CBF. Agora, eles não disponibilizam isso para o público e nem para os clubes. Nós só tivemos acesso formal e oficial aos áudios e o vídeo da partida, a fatídica partida contra o Internacional para a Série A, e conseguimos esse acesso com uma ação no STJD. O STJD obrigou a CBF a fornecer os dados para o Vasco da Gama. Nós só tivemos acesso a esse material após a intervenção do STJD. Nós discutimos com a comissão de arbitragem por que eles não liberam para o público em geral. Enfim, esse material deveria ser liberado. Não há porquê não se liberar esse material, até porque quando eles têm convicção que estão fazendo a coisa certa, se eles mostram, teoricamente as pessoas vão entender melhor. Essa é uma discussão que está sendo colocada pelos clubes junto à Comissão Nacional de Arbitragem. A Comissão Nacional de Arbitragem está sensível a isso, mas isso não é ainda um consenso na CBF, então áudio e vídeo, só lá o Vasco não está de posse desse material, Emerson. E para fechar, o vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, fala sobre a intenção do Vasco em reabrir o estádio para as próximas partidas, onde podemos ter mais torcedores, e como será feito todo esse processo para as próximas partidas do Vasco em São Januário contar com muitos torcedores do Vasco apoiando a equipe. Então nós fizemos uma operação pequena que foi importante que ela houvesse, porque a gente comeu uma etapa para agora despejar público em São Januário contra o Goiás e contra Curitiba. Não tem ninguém mais interessado de ter público em São Januário do que nós. Nós sabemos que a torcida do Vasco é o maior ativo do clube e nós precisamos de São Januário com o maior número de pessoas possível para empurrar o nosso clube em direção à Série A. Então o que vai acontecer, Flávio? Nós vamos à prefeitura agora amanhã apresentar o projeto para os próximos 2 jogos. Pelas regras do município, nós podemos colocar em São Januário até 11 mil pessoas, 50% da capacidade do estádio. Nosso estádio é liberado pela PM por 22 mil espectadores, 50%, 11 mil. Nós vamos ter 11 mil em São Januário contra o Curitiba, com certeza. E contra o Goiás, nós vamos ter o mais próximo possível de 11 mil lugares. E outra coisa importante, vamos, obviamente, abrir todos os setores do estádio, obviamente, termos ingressos populares e termos o maior número de vascaínos possíveis. O ingresso do jogo contra o Cruzeiro foi caro? Foi sim muito caro, mas a oferta era muito pequena. Obviamente que com todo o estádio estando franqueado, nós vamos ter ingressos populares e nós queremos a torcida do Vasco em São Januário. Nós queremos a torcida do Vasco em São Januário. Pode reclamar, pode xingar todo mundo, não tem problema nenhum. É importante estar lá para apoiar nosso time. É isso, torcedor. O Vasco vai hoje à prefeitura para buscar todos os protocolos para reabrir São Januário a partir do jogo da próxima segunda-feira contra o Goiás, e aí sim ter São Januário com pelo menos 50% da sua capacidade, 11 mil torcedores empurrando a equipe e tentar ainda conseguir essa vaga na Série A do ano que vem. Mas o time precisa ajudar, vencer sexta-feira o Brusque fora de casa para quem sabe esse jogo contra o Goiás, com a grande presença da torcida do Vasco, consiga mais 3 pontos e o Vasco ficar ainda mais próximo dessa vaga da Série A, que nesse momento está bem complicada. Mais uma vez agradecendo demais a sua audiência, eu peço para você dar o like nesse vídeo que você chegou até aqui, se inscrever no canal e sempre compartilhar os nossos vídeos. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, você não conhece? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, saiu hoje de manhã, com certeza está muito bacana, depois você corre lá para assistir, com muitas informações também falando do Vasco da Gama. Grande abraço, ótima terça-feira, hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias com o nosso Avenews, com certeza recheado de informações. Tamo junto, valeu, fui!